enquanto houver impunidade, não haverá justiça. Nós perdemos no PIB 1,3 trilhões por conta de narcotraficantes e organizações criminosas. 1,3 trilhões. Nós estamos falando de 10% do nosso PIB. Tá, mas aí você pergunta assim, quem é que está pagando essa conta? Sabe quem paga essa conta? É você que acorda todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar. É você que está lá no ponto de ônibus tomando chuva. É você que trabalha de segunda a segunda para poder levar o sustento para dentro da casa. Então esse 1,3 trilhões sai do seu bolso. Tem que dar pau em bandido, rapaz. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de bandido. A gente fica trabalhando para poder ficar sustentando criminoso. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no podcast Política Capixaba. Eu aqui com meu parceiraço, professor Albênis. Pô, fala, meu amigo. Cadê o Blaze? Esqueceu o Blaze hoje, rapaz, deixou o Blaze lavando, esqueci de trazer. Bonito, rapaz. Mas tá assim bonito. tá legal também, né? A vida social. Ó, acessa politicacapixaba.com.br, curta aí os nossos vídeos, clica no sininho para compartilhar, para você receber notificações dos vídeos, né não, César? É isso aí. E hoje, né, mais uma vez trazendo aí um candidato a deputado federal. Federal para você Quem é conhecer. esse camarada? Quem é esse rapaz? Esse é o Capitão Assis. Capitão Assis, seja muito bem-vindo, capitão. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, aí, meus fera? amigos, Nobinho, professor César, obrigado pelo convite. A gente está aqui, né, para poder conversar com o povo capixaba, falar com eles, principalmente daquilo que a gente pode entregar no Congresso Nacional. Isso é importante. Até lembrando também que os programas que a gente está fazendo aqui, Assis, é para quê? Para você, eleitor, que tá aí só um monte de nome, aquela coisa, e a eleição tá chegando. Pesquisar, ouvir o vídeo, gostou do cara, passa para frente, acessa a rede social, conheça o candidato, pesquisa sobre a vida dele para trás, entendendo? Que é muito importante. Entendeu, capitão? Mas antes, Toca a vinheta! vai! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. Apresentação: Nobinho e professor Albênis. Política Capixaba Podcast. Voltamos! É isso aí, meus amigos. Então aqui no Política Capixaba recebendo já candidatos a deputado federal, estadual, senador, governador, vários eles. candidatos vão passar por aqui. Mas hoje, especificamente, estamos recebendo aqui Capitão Assis, que era conhecido na eleição passada, Tenente Assis. Agora é capitão. E aí queremos conhecer então um pouquinho, capitão agora, né? Falar um pouquinho da sua história e dessa passagem, né? De tenente para capitão, como é que foi? Você que é do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Espírito Santo, não é isso? Isso. Já aproveitando, pessoal, porque assim, algumas pessoas acham, né, que a eleição ela começa a partir do dia 15, né, 16. Mas a gente já é candidato porque já passou pelas convenções, então... É isso, não. Isso aí, Isso já tá claro. já é candidato. Então, candidato. A minha história com relação à questão política, ela começou justamente por entender que a categoria de segurança pública, os profissionais de segurança pública, eles não eram valorizados. Isso começou lá atrás, em 2014, né, estava eu, o capitão Assunção, Matias, né, o falecido Cabo Porto também, um camarada que sempre esteve muito junto com a gente ali nesse enfrentamento, porque desde 2014 a gente vem denunciando o alto índice de autoextermínio dentro da Polícia Militar, dentro do segmento militar. Esse ano nós tivemos um aumento de 26% em relação aos outros anos de autoextermínio dentro do segmento militar. Isso a gente já denunciava lá de trás, desde 2014. E de lá para cá a gente não viu mudança nenhuma. Hoje, quando a gente olha para o nosso hospital da Polícia Militar, que a gente via que atendia de fato os nossos militares e familiares, hoje está praticamente abandonado. Hoje um hospital da Polícia Militar recebe por ano ali algo em torno de 6 milhões de reais, que não dá para você fazer absolutamente nada. Isso, 6 milhões é o que se gasta em um hospital por mês. Então, assim, aí a gente vê a questão do abandono desses profissionais. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar por política. Então, quando tentaram incluir os militares na vala comum da Previdência, e a gente já tinha um estudo que estava sendo feito em que a vida média dos militares é 55 anos. Então, quando a gente pega as causas mortes dos militares, quando a gente soma doenças cardiovasculares e câncer, dá quase 50% dos óbitos. Caramba, alto número. Então é muito alto o número. Interessante, cara. Muito interessante. E esse dado, ele é um estudo feito pela UFES. É uma tese de mestrado da Capitão Fernanda, do Corpo de Bombeiros.
Então, analisando todos os óbitos, né, de militares ao longo de mais de 10 anos. Então, a gente vem denunciando isso. E aí, quando tentaram incluir os militares na vala comum da Previdência, foi quando eu conheci Bolsonaro, 2013, através do capitão Assunção. E aí, a partir dali, ele falou, olha, a gente precisa de pessoas, né, militares envolvidos, que tenham conhecimento de causa para estar na política, para justamente trazer essas informações, porque é onde a gente consegue fazer o enfrentamento. E eu lembro até de uma fala dele, porque ele falou bem assim, Assis, a gente estava sentado na mesa dele lá, eu até bem do lado dele, assim, o capitão Assunção, ele falou assim, Assis, eu sou sozinho aqui no parlamento. E aí ele fez uma referência muito boa em relação ao tempo que o capitão Assunção esteve junto com ele lá. Ele falou assim, depois que a Assunção saiu, eu sozinho aqui no parlamento. Então a gente precisa de mais pessoas que conheçam de segurança pública para poder estar junto com a gente aqui, para a gente fazer esse enfrentamento. Então a partir dali que despertou esse interesse de estar entrando na vida política. Até então nunca tive pretensão. Sempre... Quando você era mais novo, criança, não, nada, assim, nunca passou pela minha cabeça. O meu maior sonho eu realizei, que é ser bombeiro. Isso Pode aí crer. foi sempre o meu sonho de garotinho. E eu coloquei isso como objetivo e cheguei. Cheguei ao posto de capitão, é a última eleição, como você falou aqui, né, César? Professor César, eu disputei a eleição como tenente, né, para deputado federal, tive 58.887 votos. Foi uma votação. Fui o nono mais votado, mas infelizmente a gente tem um modelo hoje de política, né, de sistema eleitoral hoje que não favorece quem são os mais votados, porque é a eleição proporcional. E o último que entrou com 42 mil votos. E eu com 58 mil, né, quase 60 mil votos, fiquei de fora. Mas, assim, faz parte do processo. Esse ano eu estou no Republicanos, junto com o nosso candidato a governador Pasolini. Né? Então, assim, acredito que a gente tem chances lá no Republicanos de fazer 2 deputados federais, pelo menos. E eu estou aí nessa disputa aí para uma dessas vagas. Pô, legal, né? Top, agora, interessante essa questão da saúde, né? Você do pessoal da segurança, né? Eles têm uma aposentadoria especial, porque é uma profissão de risco, né? Está exposta aí enfim, o enfrentamento, né? Mas também tem essas doenças que eu acredito que seja pela tensão do trabalho, né, cara? O estresse, né, capitão? O estresse, a cobrança, a exigência, né? Eu já trabalhei num serviço de 24 horas. E é um negócio interessante, porque a gente até depois foi mudando o sistema de sonorização. Mas quando você é acionado, uma coisa é você levantar da cama, acordar tranquilo. E aí quem está principalmente na prontidão ali 24 horas, do nada, vem a sirene ou a chamada na caixa. Irmão, ali o coração ele dá um disparo. Você acorda... Você já acorda e você vai, a adrenalina está lá em cima... Então é isso, é noite de sono perdido. Uma noite de sono perdida, ela você não consegue recuperar. Uma noite de sono perdida, acabou. E esses profissionais, né, tanto bombeiro quanto policial, não recebem insalubridade, não recebem periculosidade. Ué, cara, não recebe. Eu achava que isso não recebe. Não tem carga horária definida em lei. Não tem. A gente não tem carga horária definida em lei. Então, assim, as pessoas falam, militar, mas, primeiro... Você pode ver, todo militar, no seu condomínio, na sua rua, na sua comunidade, o cara é referência. Porque ele é acionado para tudo. Sim. Não, eu tô falando porque lá eu sou as pessoas... E eu não tô dizendo que a gente está ali para servir, a gente sabe disso, entendeu? Vocês são treinados para isso. A gente é treinado para isso. Qualquer coisa que acontece lá no bairro, lá, moro em São Geraldo, Cariacica, né? Qualquer coisa que acontece lá no bairro, lá, o pessoal tá me ligando, mandando mensagem. É um amigo que tava descendo agora lá da região de Montanhas, ali em Domingos Martins, aí tava pegando fogo, me mandando mensagem no WhatsApp aqui, ó. Então, assim, essa é a nossa vida, cara. Assim, tô rindo aqui, mas geralmente é merda, né, cara? Vocês são acionados sempre acionados para situações limites, né? E além disso, o que acontece, Nobinho? Tem aquelas coisas que a gente vê. Vou dar um exemplo para você. Eu peguei uma ocorrência, tem muito tempo, e eu prefiro nem ficar lembrando dessa ocorrência. Eu peguei uma ocorrência que nessa ocorrência tinham 22 crianças nessa ocorrência. E 11 em óbitos. Caraca, mano. Então, assim, cara, aquilo ali para mim foi impactante. Você carrega isso. E aí, quando você sai de uma ocorrência... Criança ainda, né? Aí, quando você sai de uma ocorrência, você não tem acompanhamento psicológico para os militares. Não tem. Você não tem. Sabe, determinadas ocorrências que você pega, principalmente... trânsito, por exemplo, acidentes, né? Acidentes, essas coisas, você não tem. Não tem apoio quando tem um acidente, não né? tem. Mas essa aí dessas crianças aí, velho. 11 óbitos de criança. Isso. Foi um ônibus da Sudeste, eles estavam indo pro antigo Termas.
Aí bateram de frente com um eu caminhão. lembro dessa parada. Pô, essa parada foi sinistra. Foi. Comoveu. Muita coisa, né? Foi. Caramba. Quando nós... Porque como foi muito próximo da cidade esse acidente, as famílias chegaram primeiro do que a gente. Caramba. Puta, E aí como que você chega por um pai ali... Nossa, mano. E aí você tinha que tirar o pai com a frieza, você tirar o pai, a mãe, o parente ali, para poder retirar o corpo, para socorrer outras crianças. Nossa, brother. Quando acabou essa ocorrência, nós paramos todas as viaturas. A gente saiu, né? A gente parou as viaturas no acostamento e todo mundo começou a chorar, porque assim... É terrível, né? Entendeu? Foi impactante essa ocorrência. Então, assim, pra você ter ideia, isso deve ter uns 20 anos que deve ter acontecido essa ocorrência. E até hoje eu tenho essa lembrança. Eu tenho 2 filhos, um menino de 14 anos e o outro de 11. Então, assim, meu filho de 11 anos ficou doente agora. Nossa, pô, fiquei na correria para levar para o hospital. Então, você imagina, cara. Então, é terrível, né? É uma atividade, maluco, né? tá doido. Aí você pega os Extremamente nossos tensa, policiais. Aí você pega um policial que vai para dentro de uma comunidade enfrentar o crime. Troca tiro. Entendeu? Aí chega lá, vê situações como essa, aí vê situação de uma criança envolvida com um crime, aí ele tem que, às vezes, decidir entre, né, atirar contra aquela criança ou ele não voltar para casa, para a família dele. E eu tô falando isso porque é real. Sim, sim. É real. A gente tem na figura das facções criminosas, e aí depois, assim, a gente pode até aprofundar nesse assunto, a figura chamada formiguinha. Vocês conhecem a formiguinha? Sabe o que é formiguinha na facção criminosa? Sabe não? Não, o que é? Dentro da facção criminosa, o formiguinha são crianças de 8 a 11 anos de idade que o tráfico usa. É como se fosse um office boy para fazer pequenas tarefas. Vai buscar uma marmita, vai levar um recado. Vai avisar que tem uma viatura entrando na rua. Aí é que tá. Essa é a parte mais perigosa do formiguinha, que é palmear a polícia. Eles vão, quando a polícia começa a fazer o percurso dentro da comunidade, eles vão e começam a ir de encontro à polícia. E aí eles ficam entre a linha de fogo, entre o policial e o traficante. E aí essas crianças estão ali. E esse é o trabalho deles. De dar a informação para os traficantes, para os faccionados, onde a polícia está entrando, qual é o acesso. E aí essa é a realidade que a gente tem. A gente tem isso no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Brasil todo. Infelizmente. Caramba, bicho. Né? E a polícia militar, ela sofre até um pouco mais, cara, porque eu acho assim, o bombeiro... Meu irmão é bombeiro também. O bombeiro é tido como um herói, né? Quando ele entra num lugar assim, ele tá pra resolver. A polícia militar tem negócio da população também hostilizar o cara, porque tá indo lá pegar o filho de um não sei quem, não tem isso? Às vezes a polícia militar tá entrando lá pra combater o crime lá no morro lá. A própria polícia, que eu vejo direto, vídeo no YouTube aí, é uma mãe gritando, larga ele, tá batendo, não sei o quê. Já o bombeiro, quando vai pra resolver um problema, ninguém aplaude mais, né? Porque tem isso ou não tem? Tem, Nobinho. Inclusive, foi bom você ter tocado nesse assunto. Por quê? Em março agora, de 2026, aprovou-se a Lei 15.358, que é a Lei Antifacções. Essas pessoas que você está falando, inclusive lá na Serra, quando mataram aquele traficante lá, o Gugu, que foi que tentou matar um policial, que baleou um policial na cabeça, aí as pessoas foram para poder cercar o ônibus, fazer barricada e colocar fogo. E isso acontece muito dentro das comunidades, são chamados fiéis. E essas pessoas, elas não sabem, mas com a lei antifacção, elas hoje são enquadradas na lei antifacção e podem pegar até 40 anos de cadeia. Esses são os fiéis. E aí eles estão ali, seja por dinheiro, seja por determinação do traficante ou também por ideologia. Esses são os fiéis. Então, esses que fazem esse tipo de coisa que você está falando são o que a gente chama de fiéis das facções criminosas. E aí por que isso é importante? Porque como a lei é nova, essas pessoas elas desconhecem isso e também é importante que as forças de segurança, Ministério Público e Judiciário comecem a atuar em cima disso. Um policial, quando ele vai para a ocorrência e quando ele pega uma situação que tem a questão, a figura do fiel, ele tem que relatar isso em boletim de ocorrência. Porque quando ele relata isso em boletim de ocorrência, a Polícia Civil passa a investigar, identificar e aí o Ministério Público denunciar essas pessoas. E aí sim, é onde a gente também começa a fazer o enfrentamento. Então, sabe que a gente precisa melhorar muito a parte de segurança pública, mas nesse momento, com a lei antifacção, com o endurecimento das penas e dos crimes contra os narcotraficantes, é importante que a população,
as secretarias de segurança pública estabeleçam um novo protocolo para esse tipo de ocorrência. Mas aí tem a questão da impunidade. Não tô vendo você com a camisa aí, ó. Impunidade estimula o crime. O pessoal já tá acostumado, essa galera, a entender que não acontece porra nenhuma. A verdade é essa. O cara vai lá e ajuda o bandido, pegam ele, vai ali na delegacia, só dá trabalho pro cara que tá lá e depois solta o cara de novo, ele tá na rua. Então, é nesse ponto aí, Assis, que a gente queria aprofundar com você. O que está faltando? Por que tanta impunidade? Porque você vê, né, o governo que está aí diz que está gastando dinheiro, que está diminuindo homicídio, aquele negócio todo. Por outro lado, você vê a população com medo ainda. A segurança, né, bombando, a insegurança bombando. A impunidade está campeando ainda. O que fazer para acabar com essa impunidade? Como é que você vem discutindo? Quais suas ideias para a gente poder melhorar a segurança? É tão absurdo que direto o pessoal que acessa a internet aí cansa de ver vídeo de moleque falando, vai me soltar mesmo, daqui a pouco eu tô na rua, e tirando onda ainda com o cara que tá lá prendendo ele. A polícia prende e logo, né? É inegável que a gente teve uma redução do número de homicídios, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil. Mas a gente não pode pautar política de segurança pública em cima de número de cadáveres. Não é assim. Por quê? Quando você usa apenas esse parâmetro, você passa uma falsa sensação de segurança para a população, e não é isso que tem acontecido. Nós temos mais de 1000 tipos penais. 75% deles as pessoas não passam um dia na cadeia. Essa camisa, a impunidade estimula o crime, é porque é uma frase que eu uso muito. Então, a impunidade estimula a prática do crime. Eu sou um estudioso da teoria econômica do crime de Gary Stanley Becker. E aqui no Brasil nós temos um professor chamado professor Perichiquida, que é especialista na parte de teoria econômica do crime. Ele é meu amigo. Então a gente fica naquele bate-bola, a gente troca muita informação. E quando a gente pega hoje o criminoso, no Brasil o crime compensa. Por que o crime compensa? Becker ele fala que o criminoso, quando ele vai cometer um crime, não é que ele pega uma calculadora e fica fazendo conta. Mas ele calcula o risco, o benefício. E aí, quando o lucro, o benefício é maior do que o risco, ele empreende na atividade delituosa. Quando a gente pega aqui no Brasil, ele tem 95% de chance de ter sucesso na atividade delituosa. 95%. Quando você vai para o processo penal, aumenta para 98%. Quando ele é condenado, considerando todas as benesses da lei, saidinhas, progressão de regime, então o cara ele percebe, poxa, tem um estudo em São Paulo feito com presos, 976 mil presos. O número de reincidência é de 42%. Isso e 24% no primeiro ano. Muito alto, né? Então assim, aí você fala, BCA, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias. Não adianta você ficar encarcerando e soltando tudo, não adianta. Isso não resolve o problema. Então, o que acontece? O que você faz reduzir a pena? Reduzir a criminalidade? Primeiro, o camarada ele precisa ter certeza de que ele vai ser identificado, de que ele vai ser processado e que ele vai ser condenado e que ele vai cumprir a pena. Então eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos de leis implacáveis e penas exemplares. Acho que de tudo que você falou gravem isso. LIP, gravem isso, LIP. Leis implacáveis, penas exemplares. É isso que a gente precisa. Só que para isso, nós precisamos de um Congresso que queira fazer uma nova Constituinte. Escutem o que eu estou falando. Nós precisamos de uma nova Constituinte. E aí eu vou dizer por quê. No estudo que o professor Perichiquida fez com os presos, perguntaram para os presos quais eram os mecanismos dissuasórios para eles não cometerem um crime. O que tiraria eles do mundo do crime? E eles responderam 3 coisas. Pena de morte, prisão perpétua e ponta a ponta. O que é ponta a ponta? O camarada, se ele é condenado a 2 anos, ele vai ficar 2 anos preso. Se ele é condenado a 10, ele vai ficar 10 anos preso. Se ele for condenado a 30, ele vai passar 30 anos preso. E prisão perpétua é o que acontece em alguns países. Imagina o Nobinho, professor César, um criminoso que está assistindo uma sentença e de repente o juiz vira para ele e fala o seguinte: as celas do presídio serão a última coisa que você vai ver na vida. Doido. Quem vai querer ir para lá? E aí quando a gente pega países como Singapura, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos,
Por que o índice de homicídios lá é baixo? Justamente por conta disso. Leis implacáveis, penas exemplares. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes, a média mundial é de 6 por 100 mil habitantes. O Brasil reduziu para, acho que 16 agora, segundo o último anuário, para 16. Tem um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico que, se o Brasil estivesse na média mundial, nós teríamos um PIB 25% maior. Atrapalha a própria economia do país. Né? E aí, quando... mais do que isso, se você pegar 2025, nós perdemos no PIB 1,3 trilhões por conta de narcotraficantes e organizações criminosas. 1,3 trilhões. Nós estamos falando de 10% do nosso PIB. 10% do nosso PIB, que, segundo dados de 2025, foi de 12,7 trilhões. Então é muita coisa. E aí, mas aí você pergunta assim, quem é que está pagando essa conta? Sabe quem paga essa conta? É você que acorda todo dia às 5 horas da manhã para trabalhar. É você que está lá no ponto de ônibus tomando chuva. É você que trabalha de segunda a segunda para poder levar o sustento para dentro da casa. Então esse 1,3 trilhões sai do seu bolso. Porque não adianta você ficar colocando aí, igual o Estado do Espírito Santo gastou acho que 3 bilhões em investimentos em segurança pública. Quais são os resultados práticos disso? Reduzir o número de homicídios? O que a gente vai, de fato, acontecer é colocar o bandido ser identificado, ser processado, condenado e cumprir a pena. É isso. Aí, por que eu estou falando que a gente precisa de uma nova Constituinte? Nós, em 1990, nós tivemos a lei dos crimes hediondos. Na lei dos crimes hediondos, não se permitia, no texto original, não se permitia progressão de regime. Ou seja, quem fosse condenado por crime hediondo cumpria a pena na sua totalidade. Em 1994, com o caso da Daniela Pérez, não sei se as pessoas se lembram desse caso, teve-se uma lei de iniciativa popular, o homicídio qualificado passou a fazer parte dos crimes hediondos. Quando foi em 2006, o STF julgou o HC 82959. Nesse HC, que o relator foi o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, estava empatado em 5-5. E aí o ex-ministro Sepúlveda Pertence deu a decisão, o voto de Minerva, para dizer que era inconstitucional a não progressão de regime, dizendo que feriam 2 princípios: individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana? O único condenado ao sofrimento eterno no processo penal é a vítima e os seus familiares. E aí eles estão preocupados com dignidade da pessoa humana de quem cometeu um crime hediondo? Então, a partir daí, hoje, a gente teve várias mudanças na legislação em que mexeram no exame criminológico para poder garantir que os criminosos fiquem presos mais tempo. Aumentou-se a proporção do cumprimento de pena, 40%, em caso de rescindência para 50%, até 70%. Então, houve essas mudanças. Foram mudanças significativas. Mas a gente precisa identificar, processar e condenar. E manter preso. Lembra que eu falei dos 3 dissuasórios? Pena de morte, prisão perpétua e ponta a ponta. Nenhum desses é possível com a Constituição que nós temos hoje. Por isso que nós precisamos hoje, desculpa, assim, todo respeito quem... a gente não precisa de camarada que fica atrás de like lá, de ficar fazendo discurso fácil. Bandido bom não é bandido morto. Isso não vai reduzir a criminalidade. Isso é discurso fácil. Aumentar a pena não vai reduzir a criminalidade. O que reduz a criminalidade é a certeza da pena. Singapura, para outros assuntos, porque senão eu vou ficar aqui o dia todo. Tá legal, é isso aí. Singapura. Um estudo feito em Singapura, Japão e Coreia do Sul. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes lá é abaixo de 1. Caramba. Uma pesquisa feita em Singapura, lá tem pena de morte, Singapura. Sim. Entendeu? Lá tem pena de morte. Uma pesquisa que foi feita em Singapura pelo ministério deles lá, acho que é o Ministério da Segurança deles,
90% da população acredita que se cometer um crime vai ser identificado, processado e condenado. Cara, tem certeza. Tem certeza. O que reduz a pena é a certeza. Ele vai pensar 1000 vezes, meu irmão. Então não adianta você ficar gastando aí bilhões com segurança pública, vamos aumentar a pena, vamos matar bandido. Não que eu não concorde. Não, sim. Entendeu? Tem casos e casos. Casos e casos. Claro. Se tiver num confronto um policial e um bandido, e se tiver que chorar, meu irmão, que chore a mãe do bandido, porra. Mas aí tem esse problema também, essa sustentação jurídica pro militar também que tá às vezes confrontando lá, trocando tiro. O cara fica meio bolado de dar um tiro. Então, mas aí eu quero estar lá no Congresso justamente pra isso, pra poder também dar segurança jurídica pros policiais, meu irmão. Mas o policial ele tem que ir pra lá, aí quando vier os fiéis aí, cacete nos fiéis. Entendeu? Tem que dar pau em bandido, rapaz. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de bandido. É isso aí. A gente fica trabalhando pra poder ficar sustentando criminoso. Então, capitão, estamos aqui com o capitão Assis, né? Candidato a deputado federal. Deixar eu vou ficar aqui o dia pelo todo. Partido Republicano. O assunto é bom, o assunto é bom. E o tema da segurança, que é um dos principais temas dessa campanha. Segundo as pesquisas, é a grande questão das campanhas, da campanha eleitoral desse ano. Né? E capitão Assis está aqui, candidato a federal, colocando. Por quê? Porque precisa mudar com a nossa Constituição ou o Código Penal, né? Não adianta, César. Precisa mudar as leis. E lá, quem muda as leis são os deputados. Portanto, César, com todo respeito. A Câmara Federal. Qualquer um que falar diferente do que eu estou falando aqui está enganando. Porque o STF já determinou, isso é matéria, isso é cláusula pétrea. Súmula vinculante, isso é cláusula pétrea, você não pode mexer. Então, para você manter um preso na totalidade da pena, a gente precisa de uma nova constituinte. Porque se o camarada... Vou dar um exemplo de um caso recente aqui no Espírito Santo, do vereador que foi condenado por estupro de uma criança de 5 anos. Pode crer. Né? Vamos citar o caso aqui do Espírito Santo. Ele foi condenado a 21 anos, certo? Certo. Se fosse na antiga lei dos crimes hediondos, sabe quanto tempo ele ia ficar preso? 21. Ele ia ficar preso 21 anos, certo? Nossa. Com 40% da pena cumprida, ele tá na rua, irmão. Caraca, mano. Entendeu? 40%. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 2 filhos, cara. Rapaz, toca nos meus filhos, não. Quem tem filho sabe qual é. Rapaz, criança é sagrada. Entendeu? Rapaz, eu quero nem saber se é problema psicológico. Eu quero saber. Criança é sagrada, meu irmão. Não pode tocar nas nossas crianças. Com certeza. Quando eu vejo essa história dos formiguinhas, essas coisas que envolvem crianças, cara, isso me deixa... Então, César, respondendo sua pergunta, a gente precisa de um congresso para a gente fazer uma nova constituinte. Se a gente não conseguir isso, a gente tem que trabalhar a questão da lei de execuções penais e o exame criminológico. Como eu disse, já teve uma significativa mudança agora, ok? Mas a gente precisa cobrar efetivamente que sejam aplicados, né, aquilo que foi aprovado no Congresso. Mas a gente tem um grande problema, que é a grande interferência do STF em cima do Congresso. A tripartição dos poderes, desculpa, mas no Brasil a gente já não tem há muito tempo. Hoje um ministro... Eu costumo dizer que para que a gente precisa de um presidente, 581 deputados... 13 deputados, 81 senadores, se um ministro com uma decisão monocrática decide tudo pelo país. Resolve tudo, pô. Pô, bicho, é até sacanagem. Não serve pra nada. Não serve pra nada, pô. Então a eleição mais importante é essa, né? A galera tem que estar ligado nisso. Essa é a eleição que define essas coisas aí. A eleição mais importante, todo mundo sabe minha posição, eu sou de direita, meu candidato é Flávio Bolsonaro, mas a eleição mais importante é o Congresso. Principalmente o Senado. Principalmente o Senado. Não importa se o cara foi um bom governador, não importa se ele asfaltou, isso é dinheiro seu. Esse dinheiro é seu. Se você paga imposto, ele tem que retornar em serviços e benefícios para você. Então, quando o camarada dele é um bom administrador, ele está cumprindo o papel para qual ele foi eleito. Agora, no Congresso é diferente. Para estar lá, tem que estar pronto para poder fazer esse enfrentamento. Senão a gente vai ter mais do mesmo. Quando tentou se aumentar
a progressão de regime para 80% nos casos de crimes hediondos, toda a esquerda votou contra. Complicado, né? Capitão, fala um pouco sobre a sua formação. A gente vê que pela sua, né, sua fala, seu discurso, você tem muita informação, conhecimento profundo Muitos números. sobre a questão da segurança. Você é formado em Direito? Sou bacharel em Direito. Bacharel em Direito. A gente vê aqui pela... Né? Qual que é a sua rede social, Assis? Fala aí pra galera. Capitão Assis no Instagram, no X, Capitão Assis 10, São vários, pode crer, hein? Facebook, TikTok e Kawaii, tudo Capitão Assis. É isso aí, te digitar lá Capitão Assis vai te achar com toda vai me achar certeza, né? com E facilidade. como é que você está vendo, capitão, agora, né? Você foi candidato quase, teve uma votação muito expressiva, principalmente em Cariacica, né? Na eleição passada, também candidato a deputado federal, como tenente Assis, agora. Você é morador de como Cariacica, capitão Assis. Sim, morador de Cariacica, Morador. 43 anos. Boa, pode E como é que você está vendo agora essa eleição? Está animado, está rodando, as pessoas estão parando para te ouvir, estão concordando aí com a sua proposta, com as suas questões? Como é que você está vendo esse momento agora, ainda da pré-campanha, né? A campanha temperatura. começa dia 16, mas como é que você está circulando? Você está conversando com muita gente? Como é que o pessoal está te acompanhando aí? Como é que você está vendo aí esse início aí da campanha? Olha, porque a gente... Agora a gente está na pré-campanha ainda, né? A gente não efetivamente. É. Então a gente conversa com as pessoas, dialoga. O que tem me deixado feliz, assim, e a certeza de que a gente pode fazer a diferença, é porque a recepção tem sido muito boa. Quando você está caminhando na feira, igual uma coisa que eu admiro em Pasolini, porque ele não é o de caminhar na feira só durante o período eleitoral, muito pelo contrário, ele está sempre na feira. E eu também, quase todo domingo eu estou lá na feira de Campo Grande. Então, assim, o pessoal lá da feira me conhece. Porque, assim, eu gosto de ir lá com o meu pastel, o caldo. Meus filhos gostam, então eu levo. Né? Então, assim, tem um queijinho maturado que eu compro só lá na feira. Então, a gente tem essa vivência e toda vez que você está ali, a gente vê essa recepção das pessoas. Então, as pessoas que nos apoiaram na última eleição, porque sabe qual é o meu perfil, o que a gente pretende no Congresso Nacional. Então, a aceitação tem sido muito boa. Então, assim, eu estou muito confiante de que a gente vai ter uma votação expressiva e vai estar brigando por uma das vagas para estar lá no Congresso. Então, eu estou muito confiante mesmo, César. Tenho trabalhado bastante. E tem assim, você é muito forte também na área da segurança, né? Nos profissionais, aí, os diversos policiais, etc., corpo de bombeiro, mas você consegue ampliar isso para a sociedade também, né, que está preocupado com a questão da segurança, que é a bandeira da vez agora, né? Exatamente. Porque, como eu falei, assim, as coisas que eu falo, né, hoje, que eu estou falando aqui para vocês, se vocês pegarem os meus vídeos antigos, lá atrás, quando eu fui candidato ao Senado, né, que eu tive quase 250 mil votos em 2018, eu já falava sobre isso. Entendeu? Sobre o enfrentamento à criminalidade. Já falava sobre isso. Lá atrás eu já falei sobre redução da maioridade penal para 16 anos. Inclusive, mais do que isso, eu falei, olha, com 16 anos, ele tem que ter redução da maioridade penal para ele responder pelos seus crimes e também tem que dar a ele o direito de ter sua CNH com 16 anos. O camarada ele pode ir lá apertar um botão para poder decidir os rumos do país. Que é a maior responsabilidade que a gente tem, que é o voto. É isso. Como é que você não pode dar para ele a responsabilidade de responder pelos seus crimes, pelos seus atos, e também não dar a ele a responsabilidade de dirigir? Então, eu sou a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos e também dar carteira para essa garotada aí de 16 anos. Claro, não é sair... Né? Não, sim, No Brasil tem muita coisa incoerente, né, bicho? Pelo amor de Deus. Muito incoerente. Não faz sentido. 16 né, anos, você vai lá e escolhe o presidente da República, pô. Exatamente, ele não pode ser preso porque fez uma parada, porque isso é criança. Para, velho. Pô. Pelo amor de Deus. Tá rodando o estado todo? Tá concentrando? Como é que você tá concentrando a sua caminhada na Grande Vitória, ou você tá de ponta a ponta aí, fazendo viagem e tudo mais? Na última eleição, eu tive voto em todos os municípios. Todos os municípios? Todos. Caramba. Eu acho que só teve, eu tenho que depois pegar a relação lá, mas acho que só 1 ou 2 que eu não tive, mas acho que tive até um pouquinho de voto, acho que foi todos os municípios mesmo, que eu peguei o meu mapa de votos lá. Apesar de 75% dos meus votos ser na Grande Vitória, eu rodo o estado todo. Porque assim, semana passada eu tive lá na Coabriel e lá eu vi algo muito interessante. Porque a gente acha que quem está no interior, quem está lá no campo rural, está seguro. Não.
Muito pelo contrário. Mas ele tá até mais inseguro. Entraram dentro da casa de uma pessoa lá e mataram o cara dentro da casa dele. Assim, coisas que a gente não via no interior, a gente está vendo agora. E principalmente o quê? A atuação de facções criminosas nesses locais. Então, assim, o interior tem sofrido muito com a questão da segurança. A gente tem a polícia rural aí que tem atuado, mas a gente vê que é insuficiente porque a gente tem vivido. E aí tem a política do governo federal, né, de querer desarmar a população. E aí você tem um caso muito bacana de um amigo meu, isso foi no governo Bolsonaro, que ele, lá em Santa Maria de Jetibá, não vou citar o nome dele, para não, porque senão daqui a pouco vão lá na casa do cara para ver se ele tem arma em casa. Ele, da janela da casa dele, o que acontece? Ele tinha instalado uma bomba e aí o pessoal foi e roubou a bomba de irrigação dele. E aí depois ele foi e fez a instalação de outra bomba. Aí só pra você ter ideia, os caras, para poder instalar a bomba, para poder não roubar, eles tinham que chumbar a bomba. E depois como é que você faz a manutenção na bomba? Se você precisar tirar dali, você tem que quebrar o concreto, né? Só pra você ter ideia o nível. Aí ele comprou uma Puma, né? E aí ele falou que um dia os caras foram roubar a bomba dele. Da varanda da casa dele, ele... Ah, de longe ele... Soltou. Rapaz... Linha. Pedra pra que te quero. Caras... Que isso, irmão? Ué. Entendeu? Meter o pé. Aí você imagina o camarada numa cidade rural, né? Lá na casinha dele, lá... Ninguém ouve nada. Ninguém ouve nada. Perto. Sinal de celular fraco. Até o cara ligar pra polícia. Entendeu? Então... É difícil. Difícil, rapaz. Sinistro. Você tocou num ponto aqui interessante, a questão das facções criminosas. Isso que eu ia perguntar. A gente tem aí vários candidatos dizendo que tem aqui no Espírito Santo. Não tem facção, ou tem facção. Como é que você vê? Né? Porque nós estamos aqui do lado do Rio de Janeiro, Bahia e tal, que praticamente estão dominando. Nós sofremos influência forte de áreas dominadas, né? Rola meio igual o Rio de Janeiro, assim, numa proporção menor. Como é que você analisa a situação das facções aqui no Espírito Santo? Eu fiz até um vídeo recente aí que o pessoal até gerou um pouco de polêmica, né? Porque o governador falou que aqui a gente não tem área dominadas por facções criminosas. Isso. Aí é totalmente falta de desconhecimento da parte de segurança pública e também desconhecimento das comunidades. Porque eu digo que nós temos dois tipos de controle, né, das facções, dois tipos de domínio. O domínio de fato, que é o que acontece no Rio de Janeiro. O que é o domínio de fato? O serviço público ele não entra. As facções têm um controle de tudo. Barricada, né? Não entra delivery, não entra nada. Tudo que bota em ferro, né? Trilho pro cara. Então é o domínio de fato. Louco, esse é o domínio de fato. Esse é o Rio de Janeiro. O que nós temos no Espírito Santo? É o domínio simbólico. Você tem as facções que dominam, né, os locais e não achem que isso é só dentro das comunidades, não. Porque a gente tem aqui na nossa orla aqui em Vitória. Áreas determinadas aqui. Não teve uma vez que ninguém mandou fechar na Leitão da Silva ali, né? Leitão. Fechar o comércio, porque... Exato. Como assim, meu irmão? Então, fechar aqui, o comércio? Aqui nós temos o domínio simbólico. E nesse domínio simbólico, ele é tão cruel quanto o domínio de fato. Por quê? Porque os traficantes ali, os faccionados, eles que determinam quem vai morar. Eles expulsam as pessoas de casa, tomam suas casas. Eles ameaçam. Eles tomam a filha. Sim, como é que é esse negócio de expulsar de casa? O cara chega assim na sua casa e manda sair a família inteira? Assim, simples assim? É simples assim, toma a casa. Aí aqui no território do bem aqui, no território do bem aqui, aqui no território do bem aqui, bairro da Penha, o pessoal ali da Sexta Companhia diversas vezes tiveram que intervir para poder devolver a casa para o morador. Aí se você pega... A gente tem uma ocupação ali no bairro da Penha ali, que é algo, né, muito pequeno perto do que acontece no Espírito Santo. Olha só a Cariacica, aqui em Cariacica, na minha cidade. 4 pessoas foram mortas lá por facções criminosas, justamente por conta disso. Região de Flechal ali, né? Então o domínio simbólico existe, entendeu? E é muito forte. E eles determinam fechamento de comércio, cobram pedágio dos comerciantes locais. Se você não pagar, eles te expulsam. Caraca. Então isso já acontece. Acontece. Isso é realidade. Porque tem gente falando CV, TCP... Tem candidato... Inclusive, outros candidatos dizendo que aqui não é... Que a facção aqui não domina, que não... Mentira! Né, tá livre de opção. Como que não domina? Tá vendo?
Domina, rapaz. As facções criminosas aqui dominam. Como eu disse, o Correio entra, a polícia entra, o Estado ele entra. Mas não quer dizer que não tenha o domínio das facções sobre essas comunidades. Isso é uma realidade. E é facção daqui ou facção de fora? Não, daqui. Daqui mesmo? Daqui mesmo. Pô, meu irmão. Até pra fazer campanha. E tem isso também. Tem isso também. CV, TCP. rapaz. Ó, vou dar um exemplo. Em 2020... Como é que combate isso? Porque esse é um problema sério. O Rio de Janeiro está tomado, né? É uma verdadeira guerra urbana. E aqui, será que tem como ainda a gente recuperar? Como é que você vê isso? Porque o governo diz que está fazendo e acontecendo, que já não tem, né, domínio e tal. Mas o cidadão não está seguro. Né? Aquele totem lá, aquilo tá funcionando? Você tá sabendo daquilo ali? Aquilo deu um reflexo maneiro assim, na segurança? Ou só uma sensação? Dá uma sensação que você tá perto do totem ali, estão olhando? O totem, né? Que todo mundo fala. Pô, o governo fez uma publicidade bacana aí e tal. Então, tudo o que for feito para se melhorar a segurança pública, seja instalação de câmeras, totem, tudo isso é válido. Claro. Mas isso sozinho não resolve o problema. Mas de fato... Tá. Mas de fato não tem como resolver. Não resolve. Sabe por quê? Porque para você resolver o problema de segurança pública é o que eu tenho falado. Aquele negócio que você falou. Isso. Sim. Então não adianta, você vai ficar ali gastando dinheiro. Mas se a gente não mexer naquilo que é fato, que é a legislação penal, e aí quando eu falo legislação penal, não tem como a gente de fato endurecer o necessário sem uma nova constituinte, a gente não vai conseguir resolver o problema de segurança pública. Aí quando você pega, olha só, eu gosto muito, toda vez que eu vou, como eu estudo a teoria econômica do crime, então é importante você vir pautado em cima de dados, ok? 70% dos presos tem relação com crimes econômicos. Tráfico de drogas, latrocínio, porque o latrocínio é o roubo seguido de morte. Latrocínio, contrabando, roubo. Então, 70% dos crimes têm relação com crimes econômicos. Se você quer enfrentar isso, você precisa sufocar o recurso, que é a recuperação de dinheiro. Porque se uma facção ela tem lucro, aí eu não estou falando de você prender só o camarada que está lá dentro da favela, dentro da comunidade. Não, é prender os cabeças, é sufocar a criminalidade através do quê? Recuperação dos recursos, bloqueio de bens. Não pode o camarada, fica comprovado. Você pega lá uma declaração de bens de uma pessoa e daqui a pouco do nada você vê uma evolução patrimonial que você fala assim, pô, como é que esse cara conseguiu? Tem alguma coisa errada. Aí daqui a pouco você pega alguma coisa ali que o camarada estava envolvido. Bicho, não importa onde foi o dinheiro, mas assim, fica claro que é de alguma coisa errada. Porque não tem como, vai trabalhar, cara. Pra você ver, tá doido. A gente trabalha aqui, ó, a dificuldade para ter as coisas. E aí a gente vê as pessoas assim, ó, numa facilidade, você fala assim, pô, bicho. E acontece isso muito com político também. Tá doido, política é isso aí, pessoal. Eu até vou falar aqui, ó, pesquisa aí, ó, a evolução patrimonial dos políticos. Porque tem uns troços aí, meu irmão, que é absurdo, hein? Não, mas e o mais complicado... Tem político aí que anda de helicóptero, rapaz. Rapaz, não, se você pegar um salário de 30 mil reais, que é um salário já maneiro, você não faz o patrimônio que os caras declaram, não. E o pior, Novinho, que eu acho que a situação mais complicada é aquilo que a gente vê no Rio de Janeiro, né, cara? É a mistura do crime organizado com o próprio Estado, né? Pessoas do próprio Estado, né? Você vê o Rio de Janeiro governador sendo preso, até desembargador, quer dizer, é uma situação... Aqui no nosso próprio estado, né? Aquela derrubada lá o delegado lá, o Romualdo lá mesmo, que caiu toda a subsecretaria dele, misteriosamente. Mandaram um para um lado, outro pro outro, e ninguém falou. Pô, o cara falou aqui, cara. Não, isso aí sem sacanagem. Isso aí eu até falei... Esse é um problema, muita tiração. Né? Ó... Vai descansar um pouco, hein? Agora você tá lá na segurança do trabalho. E o cara tinha que ser premiado, não punido, né? Por quê? Vai pra lá. O cara prendeu, pô, o chefe, um dos maiores chefes da crime organizado. Ele recebeu um prêmio, né, velho? Em vez de ser premiado, foi punido. E aí, aí também, né, não tem só criminoso em favela, não. Os caras estão sentados, às vezes, lá na cadeira, irmão. Não tem. Quando a gente pega os crimes de colarinho branco,
E aí isso é importante. Como lembra quando eu falei da chance do camarada ser descoberto e condenado? E quando chega no processo penal, 98% de chance dele se dar bem na atividade delituosa e apenas 2%. Aí você pega o camarada nos crimes de colarinho branco. Para ele é muito vantajoso. Por quê? Porque o lucro é muito alto. Muito alto. Então, o camarada, a gente está falando de uma pessoa que tem uma qualidade de vida, né? Vamos pensar assim, principalmente o político que tem um salário aí acima de 30 mil. Mas aí quando ele está envolvido é porque o lucro que ele vai ter é muito alto. É tipo assim, ele vai aposentar, entendeu? Ele vai precisar trabalhar nunca mais na vida dele. E aí, quando ele é preso, quando ele é pego, aí ele tem ainda indulto. Ele vai, vou ficar preso só um pouquinho. Então ele vai ficar um tempo lá na cadeia, vou ficar um tempo... Já sai rico. E já sai rico. Eu vou pagar um pedágio, eu vou ficar numa colônia de férias ali, sei lá... Sim. 2 anos, 3 anos. Vou ler uns livros. Vou ficar lendo uns livros, vou aproveitar para escrever minha autobiografia. Vou escrever minha autobiografia na cadeia, é isso. Rapaz, você tem Você que você tá falando é tão verdade que quando a gente tava falando com ele aqui, disse que na hora que ele chegou no empresário lá, o cara falou, peraí, vou dar uma ligação aqui. Ele, não, vou ligar nada não, você tá preso. O cara já tava acostumado. Peraí, calma aí, que chegou só pra dar um telefonema aqui que a gente vai resolver essa parada. Você vê, né, cara? Os caras já estão acostumados que vai resolver o negócio num telefonema, bicho. Aí você vê, ó, Zé Dirceu agora voltando pra política, é candidato. E assim, cara, Como isso que que é negócio. Irmão, E tem voto, cara. E tem voto, é doideira, a situação irmão. no Brasil precisa... Minha nossa, cara, quando eu paro pra pensar assim, eu fico, meu irmão, tá doido. Então, lembra quando eu falei que sinistra. 70% dos crimes têm relação econômica? Então, a gente precisa sufocar, né? É porque esse dinheiro vai para algum lugar, né? Vai para algum lugar. Algum banco, alguém... Mas tudo tá nisso aí que você Cara, falou, não vai meu, que tá carregar descrito na tua dinheiro em camisa aí. espécie A só, parte né? da impunidade de ponta a ponta lá. Isso aí. Esse cara vai pensar 2 vezes, meu irmão, vou fazer isso, vou ficar agarrado 20 anos. Enquanto houver impunidade, não haverá justiça. Anotem isso. Enquanto houver impunidade, não haverá justiça. Tem jeito. E aqui, vamos fazer uma pergunta aqui, eu não quero te enrolar com isso não, mas e aqui no nosso estado tem muito crime de colarinho branco? Precisa não tem nome, ninguém vai falar nome, mas todo lugar deve ter, aqui no nosso tem muito? Tem. Não, inclusive saiu agora, é recente, a questão da Apex aí. O que aconteceu na Apex? Pois é, né, bicho? Neguinho, 1 bilhão, cara. O Passando novo a perna caso, na geral, o caso Master Capixaba. Né? Caraca, velho. Mas assim, eu não vou... Mas enfim. Como a gente não tem provas, acho que a gente precisa que seja aprofundado as investigações. Mas, por exemplo, se a gente comparar esse caso Master com o Master... A Apex Capixaba, não, o Master Capixaba. É o Master Capixaba. Master Capixaba com... Cara, o que a gente vê, o que a gente viu em relação à questão lá do Daniel Vorcaro? Eu costumo dizer que, assim, acho que outras pessoas já falaram isso. O Daniel Vorcaro é só o rostinho bonito do Banco Master. Essa é a verdade. Pode crer. Entendeu? Essa é a verdade. Então, tem tanta gente envolvida naquele negócio ali, meu irmão, que eu acho que acaba a República se prender todos os envolvidos. Dá ruim, ninguém deve ter freio um pouco pra não... A gente até briga. Se República. gritar, pega ladrão, até o cara que gritou é capaz de ser preso. Não, mas é difícil, cara. É muito complicado. Toffoli, é difícil. Os ministros também, muita tiração com a cara do brasileiro, bicho. Tá lá o Dias Toffoli. Não, e a impunidade não tô falando aqui. nada aqui, não. Nós estamos falando aqui porque a impunidade não é só o crime pequeno, o crime do colarinho branco também, é roubalheiro, dinheiro Não, mas é público. todo crime, não existe um menor o crime pequeno. Tem que ser grande, punido. Não, lógico ainda mais quem rouba milhões, né? Pois é, Então, cara. tem Eu que costumo ser punido, dizer, velho. outra coisa Cadeia pros ladrões. Tem que ter. Pô, tu tá precisando disso, bicho. O crime de corrupção, todos os crimes são ruins, ok? Todo crime precisa ser combatido. Claro. Mas o crime de corrupção É o pior, é né? o pior. Você rouba porque milhões, é cara. genocida. É. O camarada que retira dinheiro da saúde, ele está condenando pessoas à morte. O camarada que tira dinheiro da segurança pública, ele está condenando pessoas à morte. E é em grande escala. E é em grande escala. Então, é genocida. Então, a corrupção câncer, deveria corrupção deveria ser enquadrada na lei dos crimes hediondos. Não é qualquer candidato que tem essa, né? Primeiro conhecimento, mas também a coragem, né? Você tem que ter coragem, né? Não, o que a gente vê no Brasil não é é o seguinte, é brincadeira, um cara. monte de gente chegar com um discurso parecido e na hora que chega lá, na porra da hora de votar, paga pau, não vota, falta.
Assim, falta e justifica você tem medo falta. de enfrentar essa questão? Como é que você é? Você enfrenta com tranquilidade e tal? Ou alguém já te intimidou? Você já sentiu Boa pergunta, medo? você sofreu intimação? Que provavelmente, alguém cara, te intimidou alguma vez assim? muita Pega gente- leve aí. Tá. Ó, cuidado que você tá falando. Tá falando demais, meu irmão. Eu, se liga, Já aconteceu com você isso? Na eleição de prefeito em Cariacica, eu quase tomei uma facada. É mesmo, cara? É. E aí, assim, na época até o pessoal falou bem assim, eu pedi, né? Eu falei assim, ó, não divulga nada disso não. O policial penal que estava junto comigo, o Márcio, ele interviu e aí tomou a faca da pessoa. Aí eu falei assim, ó, não divulga nada disso não. Porque senão o pessoal pode achar que eu tô querendo se promover me nessa promover, situação. criando uma falsa situação, assim como aconteceu com o Bolsonaro. Então Entendi. eu fui e falei bem assim, ó, não divulga isso. E aí ele falou assim, aí eu vou fazer o quê com o camarada aqui? Eu falei, cara, segura a faca, dá um chute na bunda dele e manda vazar. Mas dava pra perceber que o cara que tava ali não a gente- ia roubar nem nada, ele tava querendo mesmo, era político, né? Ele tava com a faca dentro da sacola e ele veio na minha direção. Entendi. E já tinha um tempo, porque que acontece? Eu tava caminhando ali em Porto de Santana e o Márcio já tinha um tempo que ele tava observando esse camarada. Aham. Ele, tipo assim, eu andando e ele sempre seguindo. E ele andando. Aí o Márcio observou isso. Aí teve uma hora que ele veio rápido na minha direção. No que ele veio rápido na minha direção... Galera deu um bote. Aí o Márcio foi, sacou a arma Entendi. Você não fica bolado não, bicho, com a família, os 2 filhos... Eu já recebi ameaças, inclusive tem boletim de ocorrência registrando essas ameaças, sabe? E inclusive... Porque você Quando tá acabou a falando eleição, que quando você tá acabou a mexendo eleição- num vespeiro pesado, bicho. Cara, eu vou falar um negócio aqui que assim, eu não gostaria de estar falando, mas é primeira mão, tá? Primeira mão, vou falar para vocês aqui. Quando foi em 2022 que acabou a eleição, eu passei a receber ameaças via WhatsApp. Está documentado, boletim de ocorrência, junto à Corregedoria do Bombeiro, está documentado via Docs. Sabe qual foi o prêmio que eu recebi? Eu fui transferido para São Mateus, longe da minha família. Caraca, São Mateus lá na São ponta, Mateus, meu irmão. Já na divisa com a Bahia. Mas qual é a justificativa deles? Caraca, bicho. Deram alguma justificativa? Do nada? Eu era o oficial mais antigo. A Como vaga, assim? Eu vou fazer mais... Eu era o oficial mais antigo. Mais antigo, Eu era o primeiro tenente mais antigo. Tinha primeiro tenente mais moderno do que eu. E aí eu fui transferido para lá, para São Mateus. Sem nenhuma explicação, nem Para nada. retornar foi uma luta. Para poder retornar. Caralho, te fuderam mesmo, hein? Desculpa o palavreado, mas foi literalmente foi isso, irmão. Com a irmã lutando contra o câncer. Família, você não pode dar atenção, porque é cansativo. Você... Um pai com problema cardíaco. E eu lá em São Mateus. Aí o que acontece? Vocês viram que recentemente ameaçaram um policial na Serra? Tô ligado. Ameaçaram o policial. Assim que eu fiquei sabendo, eu fui para lá para poder dar ajuda a esse policial. Sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu estava lá em São Mateus e que ameaçaram minha família, teve um carro que seguiu a minha esposa, eu liguei para os policiais e eles foram para lá fazer a segurança da minha casa. Pô, pode crer. Então, solidariedade aí, né? Minha esposa chegou a andar com um carro blindado. Eu tive que comprar um carro velho. Eu comprei um carro velho blindado para minha esposa andar. É brincadeira, Entendeu? né? Não é fácil Caraca, não. mesmo. É. É uma então, bandeira... assim, não é fácil, porque assim, mas a gente tem uma missão. Isso vai aumentar. A pressão sobre você, a pressão, né? né? Vou falar porque você não tava no microfone, mas... como é que você pretende encarar isso aí? Vai aumentar essa pressão, perseguição, gente atrás de você. Se você for eleito, acho que na campanha deve aumentar, né? Se o pessoal vê, caraca, esse Assis tá crescendo e tá... Porque a gente ouve falar, a gente sabe quem que tá chegando lá, né? E depois ainda se torna eleito, virou deputado federal. Aí começa a defender esse monte de coisa aí que você tá falando aí, vindo pra cima mesmo, votando, sendo um homem, garantindo que você tá falando aqui, você vai fazer acontecer. E aí? Como é que você vai lidar com isso, cara? Eu tenho algumas referências. Minha primeira referência é Jesus Cristo. Essa é a minha primeira referência e maior. Então, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e Ele determina os meus caminhos. Então, temer, eu temo a Deus. Eu não temo a justiça do homem, eu não temo o enfrentamento dos homens. Então, assim, por quê? Porque eu entreguei minha vida a Deus
E eu sei que Ele vai me conduzir para cumprir a missão a qual eu estou aqui determinado a cumprir. No dia em que eu cumprir a minha missão, então aí eu tenho certeza, né? Se eu for eleito, louvado seja Deus. Se eu não for, louvado seja Deus. Então não vou ficar frustrado por conta disso, porque eu entreguei os meus caminhos ao Senhor. E aí quando eu falo de ter referências, como eu falei, Jesus Cristo, eu tenho outras referências aqui na Terra. Minha outra referência, Jair Bolsonaro. Eu conheci Bolsonaro em 2013. Ele era deputado ainda, né? Ele era deputado. Ele veio em 31 de março de 2016 ao Espírito Santo pela primeira vez. Quem trouxe ele aqui ao estado do Espírito Santo fui eu, Manato, Capitão Assunção e Matias. Primeira vez, 31 de março de 2016. Fomos nós que trouxemos Bolsonaro ao estado do Espírito Santo. Não foi o pessoal do PL, foi ninguém. Fomos nós que trouxemos Bolsonaro ao estado do Espírito Santo. Goste de vocês ou não. Uhum. Então, lá de trás, por quê? Porque a gente via em Bolsonaro esse modelo, o cara que a gente precisa. Não é salvador da pátria, porque ninguém está se colocando na condição de salvador da pátria. Eu não me coloco na condição de salvador da pátria e Bolsonaro nunca se colocou. 3% da época. Ele tinha 3% de intenções de voto nas pesquisas. Quando a gente chegou com um cara aqui, falaram que a gente era maluco. É isso mesmo, a gente lembra. Todo mundo falou que a gente era maluco. A gente botou ele lá dentro do clube dos oficiais, falaram que a gente estava fazendo referência a 1964. Ele dentro dos né, os militares, aí ele falando as coisas do jeito dele lá. Então, Bolsonaro. E aí, olha só o que o Bolsonaro enfrentou. E olha o que ele está enfrentando. O cara tomou uma facada. Então, Deus tem um projeto na vida dele. Entendeu? Então, eu me espelho nele. Um outro que eu me espelho é André Mendonça, ministro do STF. E André Mendonça, ele é pastor presbiteriano da Igreja de Pinheiros. E tem uma fala dele que ele diz o seguinte, que é forte. Que o Deus me tire a vida se eu me curvar ou envergonhar o nome do Senhor. Então essa é a fala do André Mendonça. Então, as pessoas falam assim, às vezes, porque ele tem que tomar algumas decisões lá. Cara, eu tenho 100% de confiança no ministro André Mendonça. Porque antes dele ser ministro, eu conheci o pastor André Mendonça. Então, assim, e a posição dele, a postura dele sempre foi essa. Um homem temente ao Senhor. Então, nós precisamos de parlamentares que entendam de segurança pública, que tenham posição firme no Congresso Nacional, mas que tenham coragem. Mas para você ter coragem, você precisa ter a certeza de que você tem um escudo te blindando. O meu escudo se chama Jesus Cristo. É o melhor escudo de todos, né? É isso aí. É isso mesmo. Mas é isso aí, estamos aqui com o candidato a deputado federal, Capitão Assis. Acessa ele aí nas redes sociais para conhecer essa figura, gente, especialista em segurança pública. Corajoso, cheio de dados na mão, estudioso do assunto. Não é um cara qualquer. Dá pra ver que você entende mesmo do assunto. Chega a gente aqui, vai falar de segurança, fala aquelas coisas mais rasas ali, meio clichê. Você realmente... mostrou conhecimento. Mostrou tem segurança no conhecimento, né? E no tema. Deixa eu aproveitar aqui. Além deixa eu, fala. Já que vocês estão falando aí de dados, eu gosto sempre de trazer mais informações. Então, deixa eu trazer uma informação importante para vocês. Esse estudo do professor Perichiquida, aproveitando mandar um abraço, professor Perichiquida, meu amigo, cara sensacional. Ele sabe que eu sou fã dele, é meu amigo, mas eu sou fã dele. Então, assim, meu amigo também, Tenente Moraes. Pô, bicho, Tenente Moraes, cara, vocês têm que trazer Moraes aqui. Você, rapaz, marcar com o Tenente Moraes para vir aqui. Ele vai dar uma aula para vocês, vocês vão falar assim, caraca, meu irmão, pensa num cara que conhece sobre teoria econômica do crime e que conhece tudo sobre as facções criminosas do Espírito Santo. Ele sabe tudo de facção criminosa. É um cara assim que, quando eu preciso de alguma informação, alguma coisa, eu ligo para ele.
A gente é meu amigo, a gente, né, troca ideia Anota ali. aí, César, vamos trazer. Rapaz, vamos Tenente pensar. Moraes, Tenente Moraes, aí... Vamos pensar, de repente, um tema, Por que a gente uma não live também- sobre você- segurança não, sabe por quê? pública, A gente hein? podia trazer ele e você. A gente fazer um bate-papo Uma nós live. 4 eu trago, Vamos fazer isso, vamos cara? vamos fazer. Vamos, Caraca, de repente, no meio da eleição, uma live sobre segurança pública, colocando especialistas. Ele e o. Pô, vamos fazer isso vamos fazer isso ainda nesse play antes de vir a Inclusive, eleição? inclusive, a gente está fazendo também entrevistas online. De repente, o professor. Não, vamos trazer ele aqui. Ele, De repente ele vem aqui. Ele é o John de que São Paulo? Ele é de São Paulo. ele é de São Aí, Paulo, né? Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui, de Pode repente. ser a live também com ele. A Pode gente ser bota ele uma na live. tela aqui. Pode ser. Cara, Vamos cavar esse negócio aí. Já que vai ser o principal tema da campanha, que tal a gente fazer uma live especial sobre a questão da segurança pública? Bora. vamos chegar a perguntar. Não, é bom, porque assim, eu vejo que o cara, professor, se a interessante. gente botar aqui, sabe por quê? Porque ele refuta muitos dados. Aham. A gente Não brinca... tem nada de achismo, Não coisa tem é achismo. isso. Não, peraí. As pessoas não acreditam em pesquisa? Aham, Então, ele tem pesquisa. claro. Sabe? Os números, não tem como você refutar os números. São pesquisas que ele fez. E olha, ele tem mais tempo de presídio do que... O pessoal brinca, né? Eu falo assim, professor, o senhor tem mais tempo de presídio do que os bandidos, né? Porque tem mais de 27 anos que ele está dentro dos presídios fazendo esse tipo de pesquisa. Caraca, Interessante, hein? Mais de 27 anos. Então, os dados que ele traz são dados robustos, conversando com o crime. Aí você vai falar bem assim, os dados são enviesados? Não. Pô, você não vai falar pro cara lá dentro da comunidade, dentro de um complexo da Maré, Rocinha, nada disso para fazer. Então, aonde é que ele vai beber da fonte? Dentro dos presídios. Lá estão os faccionados. Lá que estão os Lá estão os criminosos. Lá estão os... Ele, inclusive, fez pesquisa com criminosos do Colarinho Branco, da Lava Jato. Sim. Ele fez pesquisa com esse pessoal. Caraca, então, assim, vai ser maneiro, hein, bicho? então ele tem muita informação. Ele dedicou a vida nisso, né? 27 A vida dele, anos, isso. pô. Então, ele tem muita informação pra gente, para enfrentamento à segurança pública. Tanto que eu falo com ele, falo assim, professor, eu estando no mandato, eu preciso desses estudos, dos dados do senhor, para a gente poder fazer esse enfrentamento. E aí, quando você pega, e eu tô falando, isso é uma questão interessante, por quê? Porque tem um tripé também que se eles estiverem fragilizados, levam a pessoa para o mundo do crime. E sabe qual é esse tripé? Quais são? Família, escola e religião. Basta um desses estar fragilizado que a pessoa vai para o mundo do crime. E aí não importa a sua condição social, não importa nada disso. Basta um desses que aí ele vai para o mundo do crime. E aí o que a gente vê? A esquerda atacando a família. Atacando justamente... A gente vê a escola. A escola deixou de ser formação de caráter, principalmente das nossas crianças. Virou centro de militância. E aí eu não estou dizendo... A escola, ela não pode ser local de militância nem de direita nem de esquerda. Sim. A escola ela tem que ser para educar a criança, ensinar ele os conceitos, né, de matemática, história, geografia, português. Sim, ensinar as coisas. É isso aí. Agora não dá para poder chegar dentro de uma sala de aula e falar todes, porra. Não, tá doido, ó. Esse ué. troço aí é absurdo, né, mano? Entendeu? Isso daí é absurdo. Isso aí é absurdo. Mulher que gera. Moleque. Porra. Cara, Não, é fundamental. Olha só, é importante isso que o Que gesta. que gesta, o né? Capitão Assis está colocando aqui, porque a nossa preocupação Érica Hilton, também nós trabalhamos com ciência também, né? A verdade ela tem que ser baseada em Não, dados, em claro, fatos, né? não, Em aí coisas. entra nesse Então é um papo tema absurdo. importante que muita gente fala sem saber. E eu acho que seria interessante a gente pensar numa live aí sobre esse tema, que vai ser o principal tema da campanha, segundo as pesquisas, né? É a maior preocupação do brasileiro hoje. A questão da segurança. Então vale a pena, né, uma discussão Assis, deixa eu te fazer aprofundada uma sobre pergunta isso. aqui. Mas parabéns, Assis, aí pela bandeira. Eu acho que vai ser a principal é a bandeira. principal, né? a principal. E precisa de gente competente, que conheça também lá no Congresso. Não adianta, porque é só porque... de tudo que conheça. Conheça, não seja pô. aquele discurso que eu tô falando, aquele de clichê que todo mundo mais ou menos fala aí, entendeu? Que entenda, tem dados na mão, que tá colado com a pessoa conhece. estudiosa do assunto, pra fazer o negócio direito, né? Pô, Nobi, seria fácil eu chegar aqui no microfone, aqui num bate-papo Tem que aqui com matar vocês, todo falar bem assim, mundo, não, tem que botar o cara no saco preto, o cara tá não sei o quê. Pô, não é? Não, você tem toda a razão. Eu Não. acho que tudo no final a gente discute e acaba na questão da E, impunidade. Nobinho, só uma coisa também que eu queria perguntar ao Capitão Assis, assim, porque
Tá falando da criminalidade, do combate ao crime e tal. Mas e antes, cara? Por que esse jovem, na sua visão, os jovens, acaba enveredando, né, pro lado do crime? Será que é uma falta do próprio Estado? O Estado não está oferecendo aquilo que deveria oferecer em termos de educação, de formação para o trabalho, família, fudida. apoio às famílias, né? Porque assim, eu fico vendo, o jovem ele tem opção. O cara não tem nenhuma educação religiosa. Não, quero estudar, quero me formar, ou vou pro crime, né? E por que às vezes ele tem a impressão que o crime ganha... Rapaz, você tá falando uma parada aqui que eu lembrei que agora eu vou falar com você. No caminho correto, né? Não, mas olha que interessante também. Tem esse lance também, que o garoto novo também, hoje, né, coisa de rede social, vê esses MCs, esses bandidos aí também, andando de Porsche, de não sei o quê, cordãozão. De ouro. Pá. Eu tô falando esse Oruan, essas desgraças da internet, eu vou falar logo assim, né, bicho, que ninguém fica dando palco pra esses caras, esbanjando dinheiro e são influências. Às vezes esse moleque tá lá fudido, fala, pô, meu irmão, não vou chegar numa situação dessa, mas ele quer andar no carrão, quer estar com um monte de moleque, quer estar com não sei o quê. Isso também influencia de certa forma também essa molecada não procurar uma escola, não procurar nada e ir atrás do tráfico pra ser meio bandidão, meio rapper, meio não sei o quê, não. Sei que a galera do rapper vai ficar meio bolado comigo, mas pô, tá ligado as coisas, rap, sei lá... Funk, tudo, enfim, nada contra a música, né? Mas você vê que essas coisas, esses artistas dessas músicas, hoje enveredaram as letras, fácil, tudo tudo crime, fácil, escrotizando a mulher, botando a mulher como, né? Objeto, né? Enfim, até esse... Isso aí é a questão da narcocultura, mas, Nobinho, olha só, vou fazer uma pergunta pra você. Inclusive eu vi que na China lá eles agora prendem quem... influencer que faz que esbanja. Dá mau exemplo. Que dá mal, não, que esbanja demais assim, os caras vão lá e prendem o cara. Sacou? Então, aí tem a questão da narcocultura. Narcocultura. Eu vou entrar nesse assunto. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você passa mais tempo e você com as pessoas do seu trabalho ou com a sua família? Paz, no trabalho, né? No trabalho, no trabalho, não é? Só no final de semana tá com a família, mas mais do trabalho. É isso mesmo. A criança, ela passa mais tempo na escola ou ela passa mais tempo com a família? Mais com a família, né? Deveria ser mais na escola, né? Deveria mais com a família. Mais com a família, né? Mas ela passa mais tempo na escola. Porque hoje o pai e a mãe saem para trabalhar, creche, e aí né? creche... Aí não tentei joga o filho lá na escola. Aí não tô dizendo... Não, eu tô falando, sou eu que tô falando isso, ok? Lá na Bíblia diz o seguinte, que as más companhias corrompem os bons costumes. Está na Bíblia. E aí, onde eu entro a questão da narcocultura? Esse tipo de música está dentro das escolas. A gente tem a Lei Maria da Penha, feminicídio. Reduziu o número de mortes de mulheres? Reduziu o número de violência contra as mulheres? Quando você escuta Oruan, MC Daniel, MC não sei o quê, é tudo... Eu não posso falar aqui o que eles falam nas músicas. É pesado. É pesado. E até as mulheres também, de porrada, sabe? Esse negócio. Sentido, e aí como que você acha que o cara que escuta isso, como que ele vai tratar uma mulher? Ele cresce ouvindo isso. Porque a música influencia, né? A narcocultura. E aí você falou dos influencers. Isso é tudo lavagem de dinheiro do crime. Isso é os mecanismos que eles usam para lavar dinheiro do crime. Por isso que a gente precisa sufocar as organizações criminosas no financeiro. Então, esses influencers... E outra, eu sei que algumas pessoas vão falar, isso é cultura. Eu entendo que esse tipo de música não pode estar no Spotify. Não pode estar liberado no YouTube sem a classificação lá de 18 anos. Não pode. Porque não tem condições das crianças ficarem ouvindo esse tipo... Aí você vai falar bem assim, Assis, mas lá atrás as crianças dançavam descendo na boquinha da garrafa. Porque começou lá de trás mesmo. Isso não é de agora. Essa depravação começou lá de trás. E eu não estou dizendo que lá atrás eu concordava, não. Muito pelo contrário, a minha posição sempre foi a mesma.
Só que evoluiu o nível Só que aí vem absurdo, né? um nível a letra, absurdo. Porque lá ainda você tinha que fazer uma interpretação. Isso. Só- Agora não, agora é explícito o que é. Só que aí o que acontece hoje? Eles vendem que para você ter sucesso, você precisa ter um cordãozão de ouro, que você precisa ser MC, que você precisa ter uma gostosona do seu lado. E não é uma não, são várias. É, são vários. Isso Porque aí. os clipes você vê lá que é o cara É. e as mulheres mostrando bunda e tal. É. E aí você vê as feministas, ninguém fala disso. A esquerda não fala Ninguém disso. fala disso. Estão Cara, usando a imagem das mulheres ali, explorando as mulheres, mas ninguém fala disso. É meio hipocrisia, né? Porque os A caras. esquerda é Não, hipócrita. A esquerda é hipócrita, essa é a verdade. Entendeu? Porque, aí lembra que eu falei Em todos os sentidos, pra você? Para mim é em todos. Para mim é em todos. E aí, inclusive, dá até pra gente falar aqui um pouco. Acho que é interessante a gente falar sobre a DPF 635, mas... Fale. Mas antes, vamos lá. Lembra que a gente falou aqui do tripé? Sim. Família, escola e religião. É por isso que tá desse jeito, por isso que os jovens estão indo por esse caminho. Sabe o que os meus filhos escutam? Meu filho escuta Frank Sinatra, cara. Top. Meu filho de 14 anos, ele adora Frank Sinatra. Entendeu? Então, assim, a gente escuta louvores, a gente escuta músicas seculares, mas as músicas seculares que a gente escuta são músicas de qualidade. Eu tive o prazer de, com meu filho, agora, a gente foi no Patrick Ribeiro no show do o ex-vocalista lá do Engenheiros, Humberto. Pô, top pra caramba. Fui lá, cara, com meu filho. Humberto Gessinger, né? Então, fui lá com meu filho, cara. Cara, assim, sensacional. Aí eu vendo, bicho, eu vendo meu filho cantando essas músicas. Pô, conhecendo música de verdade, Música letra popular brasileira. Minha filha gosta de rock and roll igual eu. Gosto de um Pink Floyd, ouve um sonzinho de guitarra maneiro. Só com essas porcariadas aí, ela já sabe, eu já falo, isso não presta. Ela mesmo fala. Aí você falou Pode, sobre... né? Música que ofende. Acompanha a família, né? Música Tá acompanhando o pai, tá acompanhando o pai. Ó, música que ofende a mulher, que pô. incentiva a violência, isso tinha que ser proibido. Não, tem música que eu não tenho coragem nem Não, às que vezes ela eu ouça, eu ouço, tenho não. vergonha, velho. Mas eu pego o transporte, nível- cara, eu vejo é, os caras nível ouvindo hard, essas mano. música, não tem condição. Nossa, e é só lá também na Câmara que consegue resolver essas coisas aí também, né? Exatamente. E eu não tô falando questão de censura, não, pessoal. Não é isso. Eu tô falando de cuidado com as nossas crianças. É proteger as nossas crianças justamente disso, de serem aliciados. Qual é a mãe que não quer? Ó, inclusive, o que eu defendo? Punição exemplar para quem aliciar crianças para o mundo do crime. Crianças e adolescentes. Tem que identificar, isso tem que ser... Rapaz, quando você pegar ali um maior de idade com um menor de idade junto, você tem que dobrar a pena do cara. Pode crer. Podia ser enquadrado com crime de ontem. né? Entendeu? Você pegou ele com uma criança, né, ali cometendo o crime, um adolescente, um menino de 14 anos, 13 anos, 16 anos, né, até que tem a redução da maioridade penal, 17 anos, e um maior de idade. Meu irmão, o maior de idade, pena duplicada para ele. Só pelo fato dele estar, os menores estar junto dele. Sim. Então, é isso que eu defendo. Aí quando eu estava falando aqui sobre a hipocrisia da esquerda, por isso que eu falo da hipocrisia da esquerda, porque tem outro vídeo meu que está rodando bastante, que é sobre a DPF 635. O que é isso aí? Explica A pra DPF gente. 635, em novembro de 2019, estavam tendo várias operações nas favelas. E aí, por conta da pandemia, o PSB do ex-governador Renato Casagrande, e ele é secretário-geral do partido, entrou com um pedido no STF para proibir as operações nas favelas. E quem deu a decisão foi o ministro Fachin. E a partir daí, a DPF 635 não se tem mais operações surpresas nas favelas do Rio de Janeiro. Com isso, e aí eles falam de enfrentamento à segurança pública, de enfrentamento ao crime, de fortalecimento da segurança pública. Discurso vazio. Por quê? O Rio de Janeiro virou albergue de criminosos de todo o Brasil. Tem criminoso que paga entre 30 a 80 mil por mês para ficar escondido nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque lá não existe patrulhamento de polícia de rotina. Toda operação que vai ser feita no Rio de Janeiro, ela precisa ser previamente planejada.
E aí, dentro do efeito surpresa, você não tem, porque tudo aquilo que você faz um planejamento e que as informações da operação vaza, aí vai para o Ministério Público e comunicadas. Porra, Aí como é que é isso, velho? exato. É isso, essa é a DPF 635. Fica até perigoso pros caras que vão, porque os caras já vão se preparar, irmão. Lá na Maré, os caras já estavam tudo preparados, colete, tudo mais. Tava todo mundo preparado, todo mundo de colete. Aí pegaram os... Rapaz, quando você pega os corpos lá, os caras estavam tudo de cueca. Pô, os caras estavam andando na favela de cueca? Ah, mano. É por quê? Porque tiraram a roupa, porque eles usam roupa camufladas. Eles usam... Dá até pra confundir. Não, eles usam... tem uma roupa que os snipers usam, que a gente chama de guile. Que você coloca, ela tem tipo umas palhas, umas folhas assim. E tal, o cara se esconder, pra se camuflar dentro da mata. E os caras estavam vestidos com essas roupas. Caramba. Então, quando a polícia entrou lá e que fez essa operação, depois o que eles fazem? Eles saem retirando essas roupas. Mas aí, pô, ele não tem outra roupa pra colocar. Aí o cara fica de cueca. Aí você passava lá, você via as imagens dos caras de cueca. Pô, os caras estavam andando na favela de cueca, então todo mundo tava de cueca. Aí depois vem Exato, então... um jornal aí também hostilizando a atitude da galera. Então... Puta que merda. Então, o que acontece? O índice de letalidade policial no Brasil caiu. Mas também aumentou o índice de mortalidade de policiais em confrontos. Só que ninguém se preocupa com esse número. Ninguém. Os caras não estão nem aí, Entendeu? na verdade. Eles fazem políticas públicas, né? Eles ficam contabilizando em cima de cadáveres. Bom, como eu disse, entre o policial e o bandido, meu irmão, que morra o bandido. Sou muito tranquilo em relação a isso. A bagunça geral, maluco, meu irmão. Então, essa Mas, questão enfim, da DPF Deixa eu te fazer 635 é uma coisa muito... Não, doideira, cara. E não caiu, ela tá ainda Tá em vigor. Tá em vigor. Isso. Qual é a preocupação? Nós temos uma eleição agora, que é a eleição do Senado. Certo. Que, para mim, é uma das eleições mais importantes que a gente tem a nível de Brasil. Como que a gente manda para Brasília alguém que defenda esse tipo de coisa? Porque a DPF ela tá válida hoje para as comunidades do Rio de Janeiro. Mas pode se estender. Olha como que tá a Bahia. Bahia tá Olha feio como o que tá a negócio lá. Bahia, que tá ficando igual o Rio de Janeiro. Aí aqui... Pô, e nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, porque nós aqui... estamos no meio, porra. Porque a gente tem Bahia, Rio de Janeiro Vai chegar aqui, e não vai Minas. demorar. Minas Gerais. né, Minas tá? Gerais. Ixi, Aí Maria. daqui a pouco, imagina se esse modelo de ADPF 635, que está hoje posta no Rio de Janeiro, espalhe-se para o Brasil. Espalhe para o Brasil. Ó, é proibido operações... Aí, meu irmão, aquilo que é domínio simbólico aqui no Espírito Santo vai virar domínio de fato. Nossa senhora, tá doido. Porque os caras vão ser avisados, ó, dia tal, a polícia vai aí, não vai fazer o Então, na hora de aí. escolher o senador, bota na lista e fala qual que é contra isso. E esse já risca do nome. É tipo isso, né? Tipo isso. Por isso que nós estamos aqui Deixa eu te apresentando fazer a vocês Os candidatos. candidatos para você conhecer, ver as propostas e, se gostou, divulga, passa para a família, os amigos, né? É isso aí, ó. Aqui. Acessa o Assis lá na Capitão Assis na rede social. Vasculhe a vida do Assis. Eu tô falando aqui, ó. Isso aí, tem que vasculhar Vasculhe a mesmo. vida dele, vê se ele realmente é esse cara mesmo, tira suas conclusões. Mas assim, pesquise, sacou? Pesquisa o outro também. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você se tornar deputado federal, deputado federal, qual vai ser a primeira atividade sua? Já parou pra pensar nisso? Primeira atitude lá no Congresso. Qual vai ser a primeira coisa que você vai já desembolar, fazer o corre pra agilizar? Então, a primeira coisa que eu penso é com relação a gente cuidar dos nossos profissionais de segurança pública. Porque a gente precisa dar qualidade de vida para esses profissionais. Nós Então, temos... a bandeira ela é pesada nesse ponto mesmo. Nesse ponto. Minha primeira ação vai ser essa. Porque, como eu disse, a gente tem aumentado o número de óbitos de policiais militares. Falou. 60% das mortes dos policiais militares, 62% para ser mais preciso, das mortes dos policiais acontecem no horário de folga. É mesmo? Acontece no horário de folga. Por quê? Quando ele está indo para enfrentar o crime,
ele está ali, tem todo o seu aparato policial, né? Ele está com outros militares. Só que quando ele vai enfrentar o crime, ele não pode cobrir o rosto dele, ele tem que usar uma tarjeta, às vezes um número. Então ele é facilmente identificado. Só que depois ele vai estar sozinho no supermercado, ele vai estar sozinho ele vai comprar um pão de manhã. Então ele é facilmente identificado. E além disso, o policial ele sabe que se ele for abordado por um criminoso e ele não reagir, ele tem a reação do policial é a possibilidade dele sair vencedor daquele conflito. Porque se ele for descoberto e ele não tiver tempo de reação, fatalmente ele vai ser morto. Então, o policial ele reage. Então, 62% das mortes dos policiais acontecem no horário de folga. E esses profissionais não têm segurança, não têm proteção. Um policial militar, quando ele se envolve em uma ocorrência que tenha homicídio, né, que aconteça ali uma troca de tiro e mate alguém, e aí, né, 121, homicídio, ok. Sim. Ele não tem... O policial está representando o Estado. A força, o poder da força pertence ao Estado. Certo. Ok? Quem é que representa o Estado na imposição da força, em impor limites? É o policial. Ok. Só que quando acontece isso, ele não tem a proteção do Estado. Sabe quem é que vai proteger ele? Os advogados de associações. Porra. É porque ele vai sofrer um processo, ele sofre um processo. Ele vai sofrer um processo. Vai ser aberto uma sindicância na polícia militar. E aí, se ele não tiver trabalho, ainda é pior, né? Isso. Ainda pior. Ainda é pior. Aí vai ser aberto uma sindicância, um IPM, e aí ele precisa das associações, aí ele tem que pagar uma associação para ter direito a um advogado para poder defender ele. Porque o Estado... Tinha que se o Estado defender o cara, deveria ser... Se ele está a serviço do Estado... não lógico, faz se ele sentido isso, não. Por que ele vai ser processado se ele está a serviço do Estado, pô? Porque o ministro do Supremo tem um advogado da União. O ministro bem falado aqui, o ministro do Supremo tem o advogado da União. Agora, o policial militar, que representa de fato o Estado, eu digo o seguinte, o policial militar, ele não é a única barreira entre o crime e a sociedade. É a única barreira. Não é a última, não é a única. É a única. Não é a última, não, é a única. Caraca, então, assim, se nós não valorizarmos esses profissionais, cara, esquece, irmão. Eu vou acreditar que a gente de fato melhorou, sabe? Quando os senhores, uma criança ou qualquer pessoa passar por um policial na rua e falar para ele o seguinte: eu admiro você, eu me importo com você, eu reconheço o seu trabalho e eu estou com você. Aí sim eu vou acreditar na segurança pública de verdade. Agora, o que a gente não pode? A gente não pode demonizar a polícia. De jeito nenhum. Mas o que a gente vê é isso. A demonização da polícia. Vocês, por exemplo, falaram que o pessoal tem uma visão boa do bombeiro e tal, que é o Salvador, né? Que tira o gatinho da árvore. Pô, legal, cara. Fantástico. Eu acho top isso. Irmão, da polícia militar também. Eu, particularmente... Aí o pessoal vai falar assim, não, mas é porque os caras entram lá, tocam terror. Ô, meu irmão, você vai fazer... Você vai combater o crime e o quê? Cantando... não. Você vai soltando bombinha da paz, vestindo uma camisa branca e cantando Imagine? Não tem como. Entregando um buquê de flores. Entregar um buquê de flores e cantando lá Imagine, e bota o som de John Lennon. Não, de jeito nenhum. Vamos enfrentar a criminalidade. Pô, fala sério, E isso é o que a gente vê na internet. Eu, particularmente, eu sou o cara que aplaudo a polícia. Eu gosto de ver a ação da polícia, eu gosto de ver uma viatura, uma blitz. Então, o que acontece? Quando eu sentar na cadeira, que eu tomar posse, vou começar a trabalhar isso. Cuidar da saúde dos militares, cuidar da saúde dos familiares, porque quando você cuida da saúde dos... O camarada ele sai de casa para proteger a sociedade e naquele momento ele deixa a sua família desguarnecida. Tem isso. Ele enfrenta o crime todo dia e aí ele sai e deixa a sua família desguarnecida para proteger a sociedade.
porque você não escolhe ser policial, você nasce policial. Você nasce policial, pode crer. Entendeu? Você o cara escolhe, nasce com isso, você né, nasce, bicho? Você nasce com esse sentimento, com esse desejo de fazer justiça, Entendi. de querer enfrentar a criminalidade. Você nasce com isso. Você não é policial, você nasce policial. Quem não é policial não fica. Usa como trampolim. Não, eu como civil normal, você falando isso tudo aí, eu nunca. Tá então, doido. Eu não nasci policial, mas não vou mexer com isso nunca. Por exemplo, eu tenho ofertado com os militares. Um deputado federal tem, por ano, 40 milhões em emendas. 40 milhões em emendas um deputado federal tem. Eu vou destinar 100% das minhas emendas para o Hospital da Polícia Militar. Em 4 anos são 160 milhões. Caramba. Com esse dinheiro... Aí vai em cima daquela ideia que foi só a primeira de todas, né? Quando Isso. Você... Primeira... Olha o que você tá falando aí. Não, eu vou destinar 40 milhões vou da cuidar, polícia. Eu vou cuidar da saúde dos militares, do policial militar e dos familiares dos policiais militares, para eles terem tranquilidade quando eles precisarem de assistência médica. Não pode um policial militar trocar tiro com um criminoso, daqui a pouco os dois estarem numa maca um do lado do outro. Pode crer. Tá Então, dito. eu vou trabalhar para cuidar da saúde do militar. A gente colocar atendimento por videoconferência, atendimento psicológico e psiquiátrico. O camarada saiu de uma ocorrência, ele entrar lá, ele tem um bate-papo ali com um psicólogo ali, seja online, com um psiquiatra. Sim. Colocar o Presta para funcionar. Tem um estudo que foi feito agora recente, 50% da nossa tropa tem pressão alta. Porra, sinistro aí. Entendeu? 50%. Então, com esse dinheiro, a gente vai transformar o Hospital da Polícia Militar em um centro de referências e de especialidades para atender os militares e seus familiares. Descentralizar é possível? É. Pegar os hospitais filantrópicos que possam receber emendas, fazer uma parceria com eles. Vou destinar um valor de emenda aqui para você, mas eu quero que você dê preferência ao atendimento para os militares e seus familiares. Se não quiser, não tem problema. Então você busca emenda de outro lá, mas a minha prioridade vai ser essa. Cis, mas e as outras? Cara, eu vou cuidar dos militares. Porque quando eu cuido dos militares, eu dou segurança para eles, para famílias deles, eles vão prestar o melhor serviço à sociedade. Então, quando eu cuido deles, o retorno também vai para a sociedade. Exatamente. Interessante, né? Quanto tempo nós temos aí, Sombra, de... 30 minutos. Só? Não, de total... Total a gente já tem 1h30. 1h30, é isso aí, 1h30 não, porque, pô, a gente Rapaz, bate-papo Mas tá bom, hein? vamos tá conhecer bom. um pouquinho o Assis fora da... É mesmo, assim, questão. No seu dia além a de dia. doar a sua vida pro povo, ou seja, porque não, eu tô falando assim, mas eu tô falando, eu falei meio num tom de, parece de brincadeira, mas não é brincadeira não, você ser político é você doar a vida pro povo, meu irmão. Sacou? Você Político não vive, sério, né? Político sério sério, que não é viver realmente pra você, não cumpre. vive pra você, meu irmão, é uma parada que você tá aí só pensando nisso, gente toda hora atrás de você, enfim, é um comprometimento gigante. Você tem tempo pra você, bicho? Você tem algum hobby? Você pratica algum esporte? Você tá com a sua família? Como é que é a sua vida com a sua família e tal? Como é que é o Assis sem ser político e sem ser militar? Ou não tem como deixar de ser militar? Militar é o tempo todo. Militar tá no sangue, né? Tá no sangue, né, tá mano? no sangue. Mas assim, tem assim, os meus momentos de lazer, tempo, né, com a família. Todo sábado eu gosto de estar lá no clube jogando meu futebol lá em Bicanga, na Assis, né? Ah, é, cara? Lá em Bicanga? Lá em Tá lá Bicanga, direto? direto Pode lá crer. jogando futebol. Gosto de levar meus filhos lá, minha esposa. A gente está sempre lá no clube, final de semana. Meu pai, com 80 anos de idade, ele gosta de ir lá, porque assim, tem um pessoal lá que... Tem a galera, faz amizade. Depois tem a resenha, a gente fica lá. Então, assim, tira esse momento. E é até importante, porque da mesma forma que eu fico assim, também os nossos militares hoje estão sobrecarregados e não tem esse momento de lazer. Então é importante a gente garantir isso. Então você tem que ter um equilíbrio, sabe, Nobi? Então, eu até digo o seguinte, olha, algumas pessoas falam bem assim, Cis, mas poxa, você tá aparecendo agora, né? Porque assim, para cada eleição, cara... Não, você não tá aparecendo agora. Algumas pessoas falam, né? Aí, algumas pessoas falam, aí eu pego e falo bem assim, olha só, primeiro é o seguinte, eu tô lá nas redes sociais, meu número de WhatsApp é o mesmo, se me ligar eu vou atender. Agora eu recebo mais
recebo mais de 500 mensagens assim num dia. Como que você responde? Não tem como responder todo mundo. Aí eu falo até para as pessoas assim, me liga que eu retorno todas as ligações. Cara, eu tenho que ter tempo para minha família. Claro. Então tem um momento ali que eu preciso desconectar das redes sociais, eu preciso dar atenção à minha família. Eu acredito até que mesmo você sem ser parlamentar, deve ter gente pedindo coisa, como se estivesse na cadeira mesmo, né? Nobinho, assim, quando eu me coloco à disposição para ajudar, eu ajudo as pessoas desde que não envolvam nada financeiro. Entendi. Entendeu? Tá dentro do seu alcance, tá dentro do meu sua alcance, mão tá estendida. Minha mão está estendida. Entendi. Agora, assim, eu não ajudo ninguém com relação à questão dessa parte financeira. Não adianta as pessoas virem para mim atrás de dinheiro, essas coisas, porque você não é banco, né, irmão? Essa que é verdade. Pix, tal, nada disso. Não, isso aí não. Eles aparecem, outros entrevistados falam isso. Mas tem muita gente isso aí não. Até porque se você doar, daqui a pouco você tá pedindo também. Então, tanta gente pedindo. Você fica ajudando demais. Então tem esses momentos, eu tenho o meu momento, né, na igreja, o momento... os domingos. Você é frequentador da igreja mesmo, pra valer mesmo? Sou da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. De Campo Grande. Escola bíblica na parte da manhã, à noite. A gente tem 2 cultos, né? De manhã e à noite. Então, você tem quantos anos, assim? Tô com 49. 49, tá novaço. Porra. Experiência, 49. Né? Experiente pra caramba, estudioso. Então, mas eu vejo a política como meu ministério. Entendeu? Eu vejo a política como meu ministério. E... na Bíblia fala que tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça como se estiver fazendo para Deus. Então, eu vejo a política como isso. Eu preciso entregar o meu melhor. Assim, durante o tempo que eu estou no bombeiro, eu entrego sempre o meu melhor. Eu sou especialista em salvamento em alturas, tenho guia de cordada, tenho vários cursos. Sempre entreguei o meu melhor na instituição. Na política vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sempre entrego o meu melhor. Tenho que ter o tempo para minha família, mas eu sei que quando você está ali... E outra, depois que você ganha... Uma coisa a gente está aqui porque eu disputo uma eleição proporcional, né? E aí, assim, você está dialogando com o seu público. Mas o parlamentar, todo político, ele precisa ter a certeza do seguinte, que depois que você é eleito, você está ali, você tem que defender todos. Todos. Entendeu? Você tem que governar para todos. Então, as coisas que não vão contra os meus princípios, contra os meus valores, contra as coisas que eu acredito, eu tenho a Bíblia como minha fonte de fé e prática. Então, eu não vou votar contra aquilo que eu não acredito. A gente tem a lei da misoginia, né? Que está sendo discutida aí no Congresso. Daqui a pouco... o pastor não vai ter mais liberdade de culto. Como é que ele vai falar? Por exemplo, se você chegar para minha esposa e falar bem assim, o que você entende como marido e mulher? Ela vai dizer, meu marido é o cabeça do lar. A minha esposa vai dizer, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Ela vai falar isso. E isso é o que a Bíblia, ela é imutável. Ela é imutável. Não dá para você acreditar em metade da Bíblia. Ou aquilo que te convém. Ou você acredita nela toda ou você não acredita em nada. Então, a liberdade religiosa ela vai acabar sendo posta em xeque com essa lei da misoginia. Porque como que o pastor vai falar isso no púlpito? Como que o pastor vai falar no púlpito que certas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor? Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Está na Bíblia. E aí a questão de fé, a questão de você estar fazendo parte de uma comunidade religiosa, isso é livre. Cada um tem liberdade. Então eu respeito todas as religiões. Mas é importante que respeitem a religião cristã, respeitem a minha fé. Assis, brigadaço, irmão. Obrigado aí pelo seu tempo. Tiramos você da campanha aí por algumas horinhas aí, mas é importante para falar de um tema que vai ser o principal tema da campanha, a questão da segurança pública, né? Sensacional. E desejamos a você todo sucesso, Assis. Aquela palhinha que a gente sempre... tem o recado Assis, final aí para os nossos eleitores. Para os ouvintes, para o canal do Política Capixaba, que é o portal Política Capixaba, é o portal da internet, é da Política Capixaba. 20 anos, hein? Manda pro pessoal aí uma orientação. Pessoal que vai votar, tá num evento importante, nosso país tá numa crise institucional gigantesca.
Então, ou seja, o negócio é sério. Sacou? Manda aí um recado pra galera aí nessa câmera aí, ó. Bom, antes de mandar o recado para eles, eu quero agradecer, professor César. A gente já se conhece há um tempo, né? Já te acompanho um tempão. Já tem um tempão já que a gente se conhece. Até aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Jonas Lorenzini, né? Amigo em comum que a gente tem. E Nobinho também, a gente já se conhece há um tempo. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, a gente poder ter esse bate-papo bacana e trazer conhecimento e mostrar que realmente segurança pública tem solução. A gente pode enfrentar a criminalidade, mas a gente precisa fazer com responsabilidade e com um discurso sério. Então não dá para a gente ficar fazendo discurso vazio, né? Porque pode até convencer e converter em voto, mas depois não vai resolver o problema da população. Então, obrigado por essa oportunidade. E a você que está nos acompanhando, eu digo que o que você manda para Brasília, quando você dá o seu voto, e quem você manda para Brasília, as decisões não ficam só em Brasília, elas têm impacto direto na sua vida e da sua família. Então é importante que nesse ano, 2026, e que eu digo que é o último freio antes do abismo, que você pesquise sobre cada candidato que você vai mandar para Brasília e quem você vai votar para governador, quem você vai votar para presidente da República. Porque a arma mais poderosa que nós temos é o voto. Porque o voto é que determina os caminhos que serão percorridos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Brasil. Então, não venda o seu voto, não faça boca de urna, não pegue o papelzinho no chão. O político que joga o papel no chão, ele não tem responsabilidade com a coisa pública. Porque aquele papelzinho que é jogado na rua, ele é comprado com dinheiro público que vem do fundo eleitoral. É o seu dinheiro, de você contribuinte. Então não pegue aquele papel na rua. Se o político joga o papel na rua, ele não tem responsabilidade com a coisa pública. Então escolha bem, escolha de forma coerente. Pesquise hoje, através das redes sociais dos candidatos, principalmente olhando... Se você olhar a publicação do candidato e ver que ele apagou as publicações antigas, desconfie dele. Desconfie dele se ele apagou as publicações antigas. Então preste muita atenção em quem vocês vão mandar para Brasília. Lembra do estelionato eleitoral? 2018, mais votado para o Senado, vamos enfrentar a criminalidade, vamos botar bandido na cadeia. O que foi feito até agora? Absolutamente nada. Então, esse é o meu recado para você. E aproveita, entra lá no seu Instagram, pesquisa lá, Capitão Assis, passa a seguir e compartilha os nossos conteúdos. Obrigado. Porra, top demais. Assis, brigadão meu irmão. Presença, sucesso na sua caminhada. Tamo junto, boa sorte. Tomara que dê certo pra você. E pessoal, fechando aqui, gostei do que você falou. É o último freio antes do abismo, hein? Isso aí tem que realmente... decidir muito bem, escolher muito bem os candidatos, né? Não escolheu agora, abismo. Depois não adianta reclamar. É isso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Acesse aí www.politicacapixaba.com.br. Clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Segue a gente, você não segue não? Tá dando mole. Segue aí esse negócio aí logo, poxa. Clica no like, comenta e César, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Fomos.